Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Nós vamos continuar, então, o nosso estudo a respeito de polinômios, especialmente polinômios com coeficientes em corpos, né? Que essa é nosso principal foco. Ah, embora você possa ficar um pouco, não quero usar a palavra constrangido, mas você pode pensar assim, mas por que sobre corpos, né? Os corpos eles têm a grande vantagem de que todo elemento não nulo tem inverso multiplicativo, né? E mesmo nós usando corpos, né? Você vai ver que a coisa ela pode ser difícil, pode não ser fácil. Além disso, a quantidade de corpos ela é infinita, né? Só de ZPs você tem infinitos corpos. Para cada primo, você tem que ZP é um corpo, né? Então ali você já tem uma gama grande de possibilidades de anéis de polinômios. E além disso, você tem aqueles corpos que nós mais estamos acostumados, né? Que são os racionais, os reais e os complexos, né? Fora outros ainda que pipocam por aí, mas enfim, corpos há uma quantidade absurda de possibilidades. Então, nosso estudo não acaba não sendo tão restrito assim. Qual que é a grande questão ali, né? Que envolve anel de polinômios sobre corpos, é que você tem ali o algoritmo na divisão. Esse algoritmo na divisão que você tem para polinômios, ele ajuda imensamente, né? Se você for perceber, foi por causa dele que nós mostramos que o anel de polinômios sobre um corpo é um domínio de ideais principais. Por ele ser um domínio de ideais principais, você mostra que existe o MDC entre dois polinômios. Por quê? Porque se você pega dois polinômios, f1 e f2, por exemplo, se você pega o ideal gerado por esses dois polinômios, ele é principal. Embora ele seja gerado por dois, você consegue encontrar um que gera esse ideal gerado pelos dois. Esse elemento que gera o ideal gerado pelo F1 e pelo F2, esse elemento ele é chamado de um máximo divisor comum entre o F1 e o F2. Então, esse sujeito ele existe devido ao fato do anel de polinômios sobre um corpo ser um domínio de ideais principais. Né? A partir daí, outra coisa que nós definimos também são polinômios irredutíveis. Tá? Nós definimos também polinômios irredutíveis. E tudo isso vem do fato de você ter um anel, um algoritmo da divisão. Né? Então, todas essas coisas elas surgem de lá, elas brotam de lá. Há uma semelhança muito grande até o momento, se você for parar para pensar, uma semelhança muito grande entre esse anel de polinômios sobre um corpo e o anel dos inteiros. Ela é surpreendente, assim, a, a semelhança de estrutura algébrica desses dois entes, né? E, de novo, isso se deve ao simples fato de nos dois anéis, nos dois domínios, né, nós termos um anel com divisão. Tá? Tudo parte por aí. Qual que é o nosso próximo objetivo? Qual é o objetivo desta aula? Essa aula é vídeo único, tá? Não vai ter dois vídeos. O vídeo vai ser um pouco mais longo, porque eu tenho aqui 13 slides. Então você já pode perceber que eu estou gastando em média 3 minutos por slide, e eu já gastei 4 aqui, então ele vai ter 40 minutos. Ou mais até. Bom, o que nós vamos tratar nessa aula? Lá quando você está trabalhando com inteiros, né? Todo número inteiro que é diferente de zero, diferente de um e diferente de menos um, você pode escrever ele dessa forma, né? Mais ou menos um que multiplica uma sequência, ou seja, é mais ou menos um vezes P1, P2, Pn, onde cada Pi é um número primo, ou seja, um número irredutível. Né? Então você tem isso lá para inteiros. O que nós queremos mostrar? Nós queremos mostrar que isso também vale para o K de x quando K é um corpo. Ou seja, nós queremos mostrar que todo polinômio não constante
pode ser escrito de maneira única como produto de polinômios irredutíveis. Da mesma forma que nós fizemos lá com números inteiros, né? Então, todo número inteiro pode ser escrito como produto de fatores irredutíveis, a menos dessa constante aqui. Essa constante é mais ou menos 1, que são exatamente os invertíveis, né? São exatamente os invertíveis dos inteiros. Você exclui esses aqui, né? Como é o zero e o zero e o mais ou menos 1, que são os invertíveis, esses caras você não consegue escrever dessa forma. Tá? Mas o resto você consegue. Essa maneira, a gente sabe, né, que essa maneira de escrever um número inteiro ela é única, a menos da ordem dos fatores, né? No caso de polinômio, nós também temos um resultado. Vamos mostrar que nós temos um resultado que é análogo a esse, mas a unicidade ela não é tão óbvia. Mas você consegue expressar, em alguns casos, você consegue expressar todo polinômio como produto de polinômios irredutíveis, sem que essa expressão seja única, né? Então, você perde a unicidade em alguns casos. Para o caso em que o anel dos coeficientes é um corpo, essa unicidade vale e nós vamos mostrar isso hoje. Tá? Então, caso você não tenha um corpo, você não garante a unicidade. Quando você tem um corpo, então isso vale. Quando o anel dos coeficientes é corpo, então isso vale. E o nosso vídeo é mostrar esse resultado. Para isso, nós precisamos de dois lemas. O primeiro deles, nós já demonstramos no final daquela aula que nós introduzimos os polinômios irredutíveis. Então, vai naquela aula lá sobre polinômios irredutíveis, tá? Aquela aula em que nós definimos polinômios irredutíveis. No final daquela aula, no final daquele vídeo, não da aula, no final daquele vídeo, nós mostramos, então, esse lema que eu acabei de apresentar para vocês. Né? Que se você tem dois polinômios sobre um corpo, se um deles é irredutível e esse irredutível não divide o outro polinômio, né? Se um polinômio irredutível não divide um outro polinômio, então o máximo divisor comum entre eles é 1. Então eles são primos entre si. Tá? Isso vale para primos, né? Isso vale para números primos. Se um número primo não divide um outro número, então o máximo divisor comum entre eles é 1. Aqui para polinômios sobre um corpo, isso também é válido e nós já vimos isso lá atrás. Tá? Então, esse é o primeiro lema que eu vou precisar para a aula de hoje. O segundo lema diz o seguinte, né, que se você tem K um corpo e P um polinômio irredutível nesse corpo, né, no K de X, né, polinômio irredutível sobre esse corpo, se esse polinômio irredutível divide uma certa quantidade de fatores, ou seja, divide uma certa quantidade de produtos de polinômios, então esse polinômio irredutível, ele divide algum dos fatores. Então, se P divide um produto de polinômios, e ele for irredutível, então ele divide algum dos fatores. Isso também é válido para números primos. Se você tem um número primo que divide um produto de números, então fatalmente ele vai dividir algum dos fatores. É claro que esse primo, ou esse irredutível, ele pode dividir mais do que um fator. Isso pode acontecer. Se você pega, por exemplo, 2 divide 12, né? O 12 você pode escrever como 2 vezes 2 vezes 3. Não é verdade? Então, o 2 divide o 2 e o 2 divide 2. Quer um outro exemplo? Pega, por exemplo, o 24, né? Então, 24, sim, 24 é um bom exemplo. 24 é 2 vezes 4 vezes 3. 2 divide 24. Né? Então, 2 divide pelo menos um dos fatores do 24. Né? Divide o 2 e também divide 4. Então, pode acontecer desse irredutível dividir mais do que um fator. Isso não está proibido. Mas um dos fatores certamente ele divide. Então, se de agora em diante nós vamos demonstrar esse resultado. Depois da demonstração você pode usar livremente, né? E se você tem um polinômio irredutível que divide um certo produto de polinômios, então obrigatoriamente esse polinômio irredutível divide algum dos fatores. Nós vamos fazer a prova por indução sobre N. Quem é N? É a quantidade de fatores aqui que aparece nesse produto. Então, P de x divide F1, F2 até Fn de x. Sobre esse N aqui, sobre essa quantidade de fatores, é que nós vamos fazer a indução. Se você só tem um fator, o resultado é imediato, né? Se P de x divide F1, é claro que P de x divide F1. Então, divide algum dos fatores. Acabou. Então, esse caso, o caso em que o N é 1, caso você só tenha um fator, ele é óbvio demais.
Ele é tão óbvio que nós vamos considerar caso n igual a 2. Então, nós vamos supor que o p de x é um polinômio irredutível e que ele divide um dos dois fatores. O que, que nós queremos mostrar? Que ele divide o f1 ou que ele divide o f2. Se o p de x divide o f1, acabou a demonstração, porque nós temos que mostrar um ou, né? Nós queremos mostrar o seguinte: se p de x é irredutível e divide divide um produto de dois polinômios, então ele divide um deles ou divide o outro. Nós temos um ou para demonstrar. Se o p de x divide o f1, não temos nada a mostrar. Então nós temos que supor que o p de x não divide o f1 e nós temos que mostrar que o p de x divide o f2. Então esse é o nosso objetivo. A hora que nós chegarmos que p de x divide o f2, a gente para a demonstração que nós temos demonstrado aquilo que nós queremos. Tá certo? Então, olha só, p de x é um polinômio irredutível que não divide o f1. Bom, pelo lema anterior, o máximo divisor comum entre eles é 1, ou seja, eles são primos entre si. Se eles são primos entre si, o que nos diz o teorema de Bezout? O teorema de Bezout nos fala que o máximo divisor comum entre dois polinômios pode ser escrito como uma combinação desses dois polinômios. Como o máximo divisor comum é 1, então 1 você pode escrever como p de x vezes g de x, mais f1 de x vezes 1h de x. Né? Múltiplo de p e um múltiplo de f1. Bom, o que eu quero mostrar mesmo? Eu quero mostrar que o p de x divide o f2. Eu não tenho o f2 ainda. Eu tenho que fazer aparecer o f2, de alguma forma. Né? Como que eu faço aparecer o f2? Se eu multiplicar aqui o lado esquerdo por f2, o f2 aparece. Mas se eu multiplicar aqui do lado esquerdo, eu vou ter que multiplicar o lado direito também. Então vamos fazer isso. Vamos multiplicar ambos os lados por f2. E aí o que eu vou ter? Olha só. F2 é igual a esse somando, esse produto aqui, mais esse outro produto aqui. Agora, observe o seguinte, olha para o P de X. O P de X, ele divide esse somando aqui, né? Claro que P de X é esse elemento aqui é um múltiplo do P de X. Se ele é um múltiplo do P de X divide ele. Agora, olha só, por hipótese, o P de x divide F1 vezes F2. Então, o P de x divide essa parte da soma também. Então, o P de x divide isso e o P de x divide isso. Se divide os dois, divide a soma. Então, se ele divide a soma e a soma é igual a F2, então o P de x divide o F2, como nós queríamos mostrar. Tá certo? Bom, isso é para o caso n igual a 2. Né? Então, esse é o primeiro caso. Já que o caso n igual a 1 era muito fácil, era muito trivial, nós mostramos para o caso n igual a 2. E agora, a hipótese de indução nos fala o seguinte, que o resultado vale para n menos 1. Como assim vale para n menos 1? O que significa isso? Significa o seguinte, que se p de x divide um produto de n menos 1 fatores, então o p de x divide um dos fatores. Tá certo? Que é exatamente o enunciado, só que para n menos 1 fatores. Tá? E agora nós vamos mostrar que vale para o caso igual a n. Vamos mostrar que vale para n. Para isso, nós vamos supor que o p de x é irredutível, né? E que ele divide um produto de n fatores. O que nós temos que mostrar? Que ele divide um desses fatores. Tá certo? O que acontece? O que nós temos do caso n igual a 2? Olha só. Do caso n igual a 2, como o p de x divide isso daqui, e nós estamos num anel associativo, então o p de x divide este produto, ou o p de x divide esse outro. Quer dizer, eu estou quebrando esse produtão aqui em produto de 2. Esse produto aqui e esse sujeito sozinho aqui. Então, pelo caso n igual a 2 que nós acabamos de provar, o p de x, por ser irredutível, divide este fator ou ele divide aquele fator lá. Ah, mas este fator é um fator composto por fatores. Tudo bem, não tem problema. Mas pelo caso n igual a 2, divide isso ou divide aquilo. Se o p de x divide o fn, então o resultado segue. Ele vai dividir algum dos fi's. Se ele não divide o fn, então ele vai ter que dividir esse daqui, porque é o seguinte, ou o p de x divide isso, ou o p de x divide aquilo. Se dividir o fn, acabou. Se não dividir, olha, então o p de x tem que dividir esse produto de n menos 1 fatores aqui. Bom, agora vamos invocar a hipótese de indução, e nós temos o quê? Que o p de x divide algum desses fatores aqui, para ir de 1 até n menos 1. Qual os fatores? Não sei, mas ele divide um deles.
e, portanto, o resultado segue. Então, o P de x, algum dos fatores o P de x vai dividir, tá certo? E aí nós temos o resultado. Bom, o que nós temos como consequência disso? Todo polinômio não constante pode ser escrito assim, ó, como uma constante não nula vezes uma certa quantidade de polinômios irredutíveis, não necessariamente distintos. Não necessariamente distintos, tá certo? Esse é o resultado que nós vamos ver agora, tá? Até agora nós provamos dois lemas e esses dois lemas nós vamos usar agora para provar isso daqui. E todo polinômio não constante pode ser escrito como uma constante não nula vezes um produto de polinômios irredutíveis, não necessariamente distintos. E nós vamos ver também que essa escrita ela é única a menos da constante. E nós vamos ver exemplo em que a constante pode mudar. E a ordem dos polinômios, né? Então, a constante, nós não vamos nos preocupar. A constante pode não ser única, certo? E a ordem dos fatores também pode não ser, a ordem dos fatores também não importa. Então, a escrita é única a menos da constante, e a menos da ordem dos polinômios que aparecem. Porque, claro, como você está num anel comutativo, pode haver uma troca ali, esses elementos aqui, eles podem permutar, né? Pode haver uma permutação. Mas a permutação, do ponto de vista do teorema, diz o seguinte, não muda a unicidade. Então, vamos fazer a demonstração. Bom, primeiro, aqui é um tipo, de novo, é um típico resultado de existência e unicidade. Então, para começar, nós temos que mostrar que ele pode ser escrito assim. Então, temos que mostrar a existência desses polinômios irredutíveis aqui, e da constante, né? E depois nós vamos, então, mostrar a unicidade. Então, vamos começar pela existência. Nós vamos fazer a demonstração por indução sobre o grau do nosso polinômio. Que está falando todo polinômio não constante, né? É escrito dessa forma. Então, nós vamos fazer a demonstração por indução sobre o grau. Se o grau for 1, por que eu começo com grau 1? Porque eu estou supondo que o nosso polinômio é não constante. Ó. Todo polinômio não constante pode ser escrito assim. Tá? Como um produto de fatores irredutíveis, eventualmente vezes uma constante não nula. Tá certo? Bom, se o nosso. Então, como o polinômio não é constante, então o primeiro caso a se considerar na indução é o caso em que o grau é 1. Se o grau é 1, bom, então ele é irredutível. Por quê? Porque polinômios de grau 1 sobre um corpo são irredutíveis. Né? Nós já mostramos isso lá atrás também. Tá? Então não há o que provar aqui. Né? Então você fala, mas então ele não é escrito como um produto. Não, mas ele é irredutível. Tá? Então ele é irredutível, não tem nada que provar. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o resultado ele seja válido para polinômios de grau menor do que o n. Ou seja, se você por algum acaso encontrar um polinômio de grau menor que n, que é o grau do f, né? Grau de n. Grau de n igual ao grau de f. Se você encontrar um polinômio de grau menor, então você vai poder escrever ele como um produto de polinômios irredutíveis vezes uma constante. Tá certo? Então, isso você tem garantido pela hipótese de indução. E vamos mostrar que o resultado vale para o f que tem grau n, para um polinômio f que tem grau n. De novo, se o f já nasce irredutível, você não tem nada que provar. Então, você escreve o f como um produto de um único elemento irredutível. Então, acabou. Nada a se provar. Se o f for redutível, aí que a coisa fica um pouco melhor, né? E se o f for redutível, então você pode quebrar ele como um produto de dois polinômios. Nenhum dos dois polinômios é constante. E os dois polinômios em questão têm grau menor do que o n, que é o grau de f. Essa é a definição de polinômio redutível para polinômios sobre corpos. Bom, o que nos garante a hipótese de indução? Como o p e o q não são constantes e tem grau menor do que o grau de f, então esses dois polinômios, você pode quebrar ele como um produto de irredutíveis vezes uma constante. Então, o p de x eu posso escrever como um certo A1 vezes P1, P2, PR. Cada um desses polinômios aqui, P1, P2, PR, são irredutíveis. E essa constante A1 é uma constante não nula no seu corpo.
Mesma coisa para o Q de x. O Q de x você pode escrever assim, um produto de polinômios irredutíveis, Q1, Q2, Qs, vezes uma constante não nula. Tá? Isso por causa da hipótese de indução. Se o P é isso e o Q é isso, volta aqui, volta aqui, ó, tá vendo? Faço substituição. Como tudo é comutativo, essas duas constantes A1 e B1 que aparecem aqui, eu posso colocar eles no comecinho aqui da nossa expansão. E aí eu escrevo o f de, eu escrevo o f de x como um produto de polinômios irredutíveis vezes uma constante. Se você for olhar para números, como é que você faz? Vamos, por exemplo, quebrar o número 12 como produto de números primos. O que você faz? Primeiro, você escreve o 12 como 3 vezes 4. Certo? O 12 é composto, né? O 12 é redutivo, então você escreve ele como 3 vezes 4. Beleza. Aí você olha para o 3. O 3 já é irredutível, então você deixa ele quieto. E o 4? Ó, o 4 é redutível, então você reduz ele de novo. Você escreve ele como 2 vezes 2. Aí você junta isso tudo e você escreve o 12 como 3 vezes 2 vezes 2. Tá certo? Bom, então, provada aqui a existência desses polinômios. A existência dos polinômios irredutíveis e dessa constante. Essa daqui vai acabar sendo a nossa constante A do teorema. Né? Então, vamos para a unicidade. Vamos supor que você possa escrever o f como que você pode fatorar o f com um produto de irredutíveis de duas formas distintas. Eventualmente multiplicado por uma constante A e por uma constante B. Essas duas constantes são não nulas. Então vamos imaginar que você possa escrever duas fatorações do mesmo polinômio f. Esses f's e esses g's são irredutíveis, certo? E vamos supor que a quantidade de irredutíveis que aparece nessa fatoração é menor que a quantidade de fatores que aparece naquela outra decomposição aqui. Tá? Então vamos imaginar que você tenha duas composições com quantidades distintas. Nós queremos muito que isso seja igual, que esse número de fatores seja igual. Tá? Olha só, o F1 ele é um fator de F, ou seja, o F é um múltiplo do F1. Como o F é um múltiplo do F1, nós temos então que o F1 divide o F. Mas F é isso daqui. Certo? Então o F é isso. Como o F1 divide F, então F1 tem que dividir todo esse trambolho aqui. Certo? Bom, então o F1 acaba dividindo esse produto de polinômios aqui. Como esse F1 é irredutível, e ele divide um produto de fatores, o que nos garante o lema anterior? O lema anterior nos garante que o F1 divide algum desses GIs. Algum desses polinômios, algum desses fatores aqui ele divide. Qual dos fatores ele divide? Eu não sei. Eu não sei qual deles ele divide. Mas, a menos de reenumeração dos índices, você pode supor que o F1 divide o G1. Ah, mas e se o F1 divide o G2? Tudo bem. Então você chama o G2, você chama de G1, e o G1 você chama de G2. Você só reenumera. Só isso. Você não fez nada demais. Você só fez uma reenumeração aqui. Então nós podemos supor, a menos de reenumeração, que o F1 divide o G1. Tá. Como o G1 ele é irredutível, e o F1 divide ele, então esse G1 aqui, ele é uma constante vezes o F1. É a única forma de você quebrar o G1. Você sabe aqui, ó, o F1 divide o G1. Então o G1 é o F1 vezes alguém. Esse alguém tem que ser uma constante, porque o G1 é irredutível. Tá certo? E tem que ser uma constante não nula, porque como o G1 é irredutível, ele é não nulo. Então essa constante aqui não pode ser zero. Se a constante é zero, esse produto dá zero e o G1 seria zero. Então a constante é não nula. Então você pode substituir, você pode voltar e pode substituir nessa expressão aqui do F. Ó. Tá vendo? Como o F é descrito dessa forma, você acabou de escrever o G1 como sendo C1 vezes F1, então volta aqui e substitui. Olha o que você tem. E o F é dessa forma.
Agora, o f é assim, escrito desse jeito aqui, mas o f também é escrito assim, ó. Então, lembra que nós temos duas maneiras de escrever o f? O f é escrito assim. Após a substituição, o f também vai ser escrito dessa forma aqui. Agora, observe. O F1, por ser irredutível, ele é não nulo. E ele aparece nesses dois produtos aqui. Ele aparece nesse produto e nesse produto. E esses produtos são iguais. Mas espera lá. Você está num domínio de integridade, o KX é um domínio. Se está num domínio, você pode cortar ele, você pode usar a lei do corte, você pode cortar o F1 de ambos os lados, já que o F1 é diferente de zero. E aí o que, que você vai obter? Você vai obter o seguinte, que o AF2 vezes F3 vezes Fn é igual a BC1 vezes G2 vezes G3 até o GK. Tá certo? Então você tem essa igualdade aí. Bom, o que, que você pode fazer? Você pode agora repetir o processo. Você pode repetir o processo. Qual o processo? É daqui para cá. Ó. Daqui para cá você repete. Então, olha o que, que você tem. Ó. Lembra? O F2 divide isso daqui. Certo? O F2 divide esse lado esquerdo aqui. Como o lado esquerdo é igual ao lado direito, então o F divide esse lado direito aqui. Na moral da história, o F tem que dividir esse polinômio aqui, ó, G1, G2, G3 até GK. Tá. Então o F2 divide isso daqui. Como ele divide esse produto, ele tem que dividir algum dos fatores. Supõe que ele divide o G2. Se não for o G2, você renumera. Tá? E aí você volta aqui, ó, G2 é igual a C2 vezes o F2, né? Substitui, corta o F2 de ambos os lados. E você repete esse processo. Literalmente, você repete esse processo aqui. O que você vai obter depois de M passos? Lembra que o M é menor que o K, né? Então, você repete isso M vezes. Repete. O que você vai obter? Aqui no lado direito, no lado esquerdo, você vai eliminar todos os F's. Todos os F's. Do lado direito, você vai eliminar certos Gs. Quantos Gs você vai eliminar? Você vai eliminar até o Gésimo, o Mésimo G. Até o GM você vai eliminar. Dali para diante você não consegue. Então, quando você faz a eliminação de todos os Fs aqui, e consequentemente a eliminação de muitos Gs, você vai obter o seguinte, ó, que a constante A é igual a B, C1, C2 até Cm, Gm mais 1 até GK. Porque você aplicou o raciocínio M vezes. Beleza. Agora observe. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Porque o lado esquerdo é uma constante. Esses GIs aqui, então tem grau zero. Esses GIs aqui, ó, esses GIs, eles são irredutíveis. Então eles têm graus maiores ou iguais a 1. Então o lado esquerdo tem grau zero. O lado direito tem grau positivo, tem grau maior do que zero. Porque justamente esses sujeitos aqui têm grau positivo. Então você vai ter uma contradição aqui. Você tem um absurdo. O lado esquerdo tem grau zero, o lado direito tem grau maior do que zero. Isso não dá. Por que não pode? Esse absurdo nos diz o quê, então? Que aquela suposição de que o M é menor do que o K, ela nos dá uma contradição. Essa é a única coisa que nós não tínhamos certeza. Todo o resto que nós fizemos, nós tínhamos certeza que estava correto o que nós fizemos. Essa suposição aqui, ela não pode ser verdadeira. Não pode ser verdadeira. Se você supor que o K é menor que o M, você vai ter o mesmo absurdo. Vai ter o mesmo absurdo. Absurdo muito, muito semelhante. Então, o M não pode ser menor que K. O K também não pode ser menor que M, então eles têm que ser iguais. Então, temos a unicidade. Unicidade em que sentido? Unicidade na quantidade de termos. Na quantidade de termos. Certo? E essa constante também ela não precisa ser 1. Tudo bem? Como corolário, nós temos o seguinte, que todo polinômio não constante, ele pode ser escrito assim, ó. A vezes F1N1, a FKNK. O A é uma constante não nula. Os Fs são polinômios irredutíveis distintos. Então, o que você está fazendo aqui? Você está pegando aquela expansão que você fez antes. Você junta aqueles polinômios que são iguais. Os polinômios irredutíveis que são iguais, você junta, conta quantos tem, e esse vai ser o expoente de cada polinômio
que está repetido. Certo? Mais ainda, essa escrita ela é única, menos da constante e dos polinômios que aparecem. Como um exemplo, nós temos o seguinte: isso nós já vimos lá quando nós estávamos estudando raízes de polinômios com coeficientes complexos. Deixa eu, antes disso. Esse resultado aqui é semelhante àquele que todo número pode ser escrito como potência de primos, multiplicado por mais ou menos um. Né? Exatamente o mesmo resultado, só que aqui para polinômios. Como eu estava falando, né, quando nós estudamos lá raízes para polinômios sobre os complexos, nós vimos o seguinte, né, que se você tem raízes distintas de um polinômio, então esse polinômio você pode quebrar ele assim, né? A n que multiplica x menos alfa 1 elevado a m1, x menos alfa k elevado a mk. E esse coeficiente, o am aqui, é o coeficiente líder do P de x. Como esses polinômios de grau 1 aqui, x menos alfa 1, x menos alfa 2, x menos alfa k, eles são irredutíveis, porque eles têm grau 1 sobre um corpo, então eles são irredutíveis. Então, olha só, sobre o corpo dos complexos, todo polinômio pode ser escrito como um produto, ou como potências, todo polinômio com coeficientes complexos pode ser escrito como um produto de potências de polinômios de grau 1. E é multiplicado por uma certa constante, que é o coeficiente líder do seu polinômio P de x. Então, essa é a fatoração em polinômios irredutíveis quando você está nos complexos. Quando você está num outro corpo, pode acontecer de você não conseguir escrever isso aqui como um produto de... Você não... Talvez quando você vai fazer a fatoração em polinômios irredutíveis, você não consiga grau 1 para todos. Então, se você pega, por exemplo, x ao cubo, vamos pensar, x ao cubo mais x, com coeficientes reais. Pense ele como coeficientes reais. Né? Então, x ao cubo mais x, você pode escrever ele como x menos 0, que multiplica x quadrado mais 1. O x quadrado mais 1 é irredutível. Então, como ele é irredutível sobre os reais, ele tem grau 2 e é irredutível. Então, você não pode mais quebrar ele como polinômios de grau 1. Se você olhar ele como polinômio sobre os complexos, aí sim, você pode escrever ele como x menos 0, que multiplica x mais i vezes x menos i. Certo? Então, para números complexos, polinômios sobre os complexos, você quebra ele com o produto de polinômios de grau 1, irredutíveis. Né? Quando você está com coeficientes sobre os reais, aí não. E esses fatores irredutíveis que aparecem aqui, eles podem ter grau maior do que 1. Para complexo, não. Você reduz ele até o osso. Bom, a unicidade da decomposição de polinômios em fatores irredutíveis, ela não é tão explícita quanto você consegue visualizar lá para números inteiros. Veja esse exemplo aqui, por exemplo. É difícil, né? Veja esse exemplo sobre o Z7. X à quarta, 2x cubo, mais 5x, mais 6. Tá? Então, ele é um polinômio sobre o Z7. Quando você vai fazer a decomposição em fatores irredutíveis, uma das fatorações é essa daqui. Ó. X mais 6, que multiplica x mais 1 ao cubo. Essa é uma das possibilidades. Agora, nesse caso aqui, ó, a constante que está multiplicando é a constante 1. Só que o 1, no Z7, você pode ver ele como sendo 8. E o 8, você pode escrever ele como 2 vezes 4. Então, essa decomposição aqui, ó, ela pode ser também escrita dessa forma aqui. 8, que multiplica x mais 6, vezes x mais 1 ao cubo. Agora, olha só, como o 8 você pode reescrever como 2 vezes 4, então você pode reescrever assim, e, portanto, você pode escrever assim, ó. Né? Faz a multiplicação aqui, né? Faz a multiplicação, aqui você faz a multiplicação também, e você escreve assim. Então, olha só, a princípio, essa decomposição aqui e essa terceira, elas são distintas. A princípio, elas são distintas. Só que
Como a diferença dessa decomposição para essa decomposição aqui de baixo, como ela é apenas uma constante, como que eu obtive essa de baixo? Essa última aqui. Ora, eu obtive ela dessa multiplicando por uma constante, que é igual a constante 1. Então, a princípio, elas são distintas, mas não. Elas são entendidas como sendo a mesma decomposição. Por que elas são entendidas como a mesma decomposição? Porque a diferença de uma para outra é uma constante. E uma constante é um elemento invertível, já que você está num corpo, né? Constante não nula é invertível. Então a diferença é um invertível. Então você sai dessa e chega nessa multiplicando por uma constante, multiplicando por um elemento invertível. Você sai daqui e você chega na de cima manipulando constantes, manipulando elementos invertíveis. Olha, aí você tem a mesma coisa. Então, do ponto de vista da obra, essas duas decomposições elas são iguais. Tá certo? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. A decomposição em fatores irredutíveis para polinômios, mesmo sendo sobre corpos, ela é muito mais complicada, muito mais difícil de você conseguir do que para números inteiros. A decomposição para números inteiros ela é um pouco mais tranquila, né? Você tem ali uma classificação boa de números primos, né? Especialmente os números primos pequenos. Você conhece todos, né? Até 100, por exemplo, você conhece. Então a decomposição para números inteiros ela é relativamente simples, ela é mais fácil, vamos dizer assim. Exceto se você pegar números inteiros gigantescos, né? Daí a decomposição também fica difícil, né? Mas para polinômios, mesmo polinômios de grau pequeno, grau 10, por exemplo, a decomposição é muito difícil de você conseguir. Não é uma coisa muito simples, né? Porque justamente você não sabe. É difícil saber se um polinômio é irredutível ou não. É uma tarefa muito difícil, né? Não é uma tarefa simples. Não é fácil. Tá? E para isso, nós vamos precisar de algumas técnicas para decidir se um polinômio é ou não irredutível, né? Então, os chamados critérios de irredutibilidade. E esses critérios de irredutibilidade nós vamos ver nos próximos vídeos, né? Na próxima aula. E, de repente, isso pode ajudar você, pode auxiliar você a decidir ou a fatorar um polinômio como produto de irredutíveis. Não é fácil, não é simples, é um resultado muito mais teórico do que prático. Né? Você pegar um polinômio qualquer, você quebrar ele com produto de irredutíveis, pode ser uma tarefa muito difícil. Pode não ser uma tarefa simples, mesmo que o polinômio tenha grau pequeno. Dependendo do polinômio que você tem, dependendo do corpo que você está trabalhando, a coisa pode ser difícil. Mas, enfim, o resultado vale, tem essa semelhança lá com inteiros. Na prática pode não ser viável, mas você tem essa semelhança com inteiros. Beleza? Bom, deixa eu parar de enrolar vocês. Espero que vocês tenham gostado. E também espero que vocês me vejam nos próximos vídeos. Então, um abraço a todos.